Muito bem, vamos passar para a análise de Isaías 9. Então, mais um tiquinho do livro de Emanuel. Deixa eu falar um pouquinho sobre o capítulo 9, pois ele se reveste com uma importância messiânica muito grande. Uma nota. Na Bíblia hebraica, o capítulo 8 tem 23 versículos e não 22, como aparece na versão Almeida. Desta forma, o capítulo 9 deveria começar com o verso 2 da versão Almeida, ou seja, com as palavras: o povo que andava em trevas viu grande luz, Isaías 9:2, como está no hebraico. Por isso, não estranhe quando você ler alguma versão da Bíblia que tenha a numeração diferente desses versículos. Eu vou continuar seguindo a Nova Almeida atualizada, ok? O capítulo 9 começa com um texto bem conhecido de Isaías. Acompanhe a leitura. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Isaías 9, 1. É este texto que o Evangelho de Mateus cita no início do ministério de Jesus. Confere lá, Mateus 4, de 12 a 17. Outra leitura que eu recomendo para depois é que você leia com calma todo o capítulo 9 de Isaías, pois há textos conhecidíssimos aqui. Então é possível falar rapidamente sobre como esse texto se relaciona com o restante do livro de Isaías. Em primeiro lugar, Isaías 9 é a continuação e conclusão do livro do Emanuel, que fala claramente da presença desse Deus maravilhoso dentro do contexto da guerra sírio-efraimita. Em segundo lugar, há um contraste muito interessante e importante, não só para a pregação, claro, mas para a exegese e estudo do livro de Isaías. Aqui se fala de trevas e luz, de obscuridade e claridade. Também já vimos esta oposição nos Ai do capítulo 5. Aqui, o texto mostra que nem todos e nem tudo permanecerá nessas trevas de destruição e desolação, pois para uma parcela do povo, para o resto, como tenho mostrado desde o capítulo 1 de Isaías, e o próprio nome do filho de Isaías indica isso, um remanescente voltará. Isso claramente é uma menção de que nem tudo e nem todos estão submersos nessas trevas. E, ainda que estejam, brilhará uma luz que provém da raiz de Davi, do tronco de Jessé, conforme o capítulo 11 de Isaías. Um terceiro aspecto neste capítulo 9 que eu quero ressaltar é o elemento messiânico muito acentuado. Não é à toa que a igreja primitiva aplicou ao nosso Senhor Jesus Cristo, e com toda razão, e não há como negar isso, esse texto, como já mencionei, Mateus 4. Mas também, em um segundo momento, a exegese de Isaías mostra que houve um reinado de paz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 6 e 7. É muito importante fazer destaques de alguns termos e algumas ideias desse texto. Em primeiro lugar, o texto diz que o reinado está sobre os ombros do menino. Isaías já anunciou em 7,14 que a moça desposada concebeu e deu à luz um filho, e sobre os ombros deste filho está o reino da casa de Davi. Como eu mostrei, este reino muito provavelmente é o reino subsequente de Ezequias, que começou a reinar ainda muito menino. Todo o texto tem uma reserva de sentido,
um sentido que vai além do seu significado primeiro. O versículo 7 afirma que o reino é desde agora para sempre. Assim, o sentido do texto deve ser aplicado primeiro a um reinado da época do profeta. No caso, eu digo que é o reinado de Ezequias. Mas a reserva de sentido das palavras nos permite aplicá-lo a Jesus. E o Novo Testamento fez assim e nós fazemos também. Porém, é preciso considerar a palavra de Isaías como uma pregação para a sua geração. Uma geração que vai experimentar o reinado descrito no verso 6. E, de fato, haverá, pelo menos na primeira parte do reinado deste menino, até a sua maioridade, paz, prosperidade, conselho de sabedoria e atrelamento à vontade de Deus. Outra coisa importante que eu não posso deixar de fazer menção é o fato que aparece a frase para o estabelecer e firmar com juízo e justiça. Um reino estabelecido pelo direito e com justiça. Notou o contraste absoluto com o reinado de Acás? Ele e seus antecessores não se estabeleceram pelo direito e justiça, mas muito pelo contrário, eles reinaram com opressão e injustiça. Assim mostram os capítulos que já estudamos, especialmente os 7 ais do capítulo 5 e início do capítulo 10. Este tema do direito e da justiça está presente no oráculo de salvação de Isaías 1, 27 a 31. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Será um reino no qual os remanescentes tornarão a ouvir e a praticar a palavra de Deus, que é uma palavra de justiça e de paz. Portanto, temos aqui um oráculo de salvação, de esperança, de restauração para este povo que está desprezado, que está na obscuridade, porque as trevas, a destruição, a devastação são vistas como um período de densa escuridão. E a luz é a esperança que ilumina, que irradia sobre esse reino, sobre essa época. É um sopro de esperança. E com essa nota de esperança, concluo o livro de Emanuel e a análise dos capítulos 5 a 10. Acredito que eu tenha dado algumas pistas para você estudar esses capítulos com maior profundidade e proveito.